Essa aqui é uma fala, então, do Papa Pio X, né? De São É Pio X. uma fala do Papa Pio X, está no site do Você Vaticano. quer ler? Eu vou ler aqui para o pessoal e vamos comentar. Olha só, essa galera aí que fala que obediência cega não existe, vamos saber se o São Pio X concorda com eles, né? São Pio X falando aos padres da União Apostólica, é um discurso para padres. E veja, já na época de São Pio X, nós temos rebeliões de padres contra o Papa. É o que nós vamos ver aqui agora, que esse padre aí que chamou o Papa de não sei o que do diabo, está fazendo exatamente o que o São Pio X condena. E o São Pio X vai dizer o seguinte, abre aspas, o Papa é o guardião do dogma e da moral. É o custódio dos princípios que tornam as famílias honestas, as nações grandes e as almas santas. É o conselheiro dos príncipes e dos povos. É o líder sob o qual ninguém se sente tiranizado, porque representa o próprio Deus. É o Pai por excelência que reúne em si tudo que pode ser amoroso, terno e divino. Então ele começa fazendo essa introdução sobre as características sobrenaturais do papado, que é uma coisa muito bela. Agora ele vai entrar no cerne da questão. Olha o que São Pio X vai dizer agora. Parece incrível e até doloroso que haja padres a quem esta recomendação deve ser feita. Esse padre aí que chamou o Papa de influenciado pelo demônio, ouça essa recomendação de São Pio X para você. Mas, infelizmente, nos dias de hoje, estamos nessa situação difícil e infeliz de ter que dizer aos padres, amem o Papa. E aqui eu estendo, hoje, no século XXI, temos que dizer aos padres e aos leigos, amem o Papa. E ele vai continuar dizendo, olha só como se deve amar o Papa, que coisa bela. Meu Deus, eu não conhecia esse documento, não. Esse documento é um tesouro para a igreja. Ele diz Rapaz, eu o já estou seguinte, salvando ele aqui e indico todos os inscritos no canal, salvem. Porque quando alguém falar mal do Papa, aqui, ó. São Pio X, ele diz o seguinte, como se deve amar o Papa? Não em palavras, mas em obras e verdade. Ou seja, não é aquele mimimi de eu reconheço o Papa, mas eu resisto o Papa. Não. Em obras e verdade, com as suas ações, com a sua obediência. Ele vai continuar. Quando amamos alguém, procuramos conformar-nos aos seus pensamentos em tudo, cumprir os seus desejos, interpretar as suas vontades. E se nosso Senhor Jesus Cristo disse de si mesmo, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, assim também, para demonstrarmos o nosso amor pelo Papa, devemos obedecê-lo. Olha que coisa forte. Ele vai continuar, não acabou ainda não. Nossa, Segura oh, que lá vem muito, rajada. muito interessante isso que você leu agora. Ele vai dizer como se deve obedecer então, né? Ele vai falar que para amar o Papa tem que obedecer. Aí os tradicionalistas vão dizer, não, mas eu só obedeço quando o Papa está de acordo com a tradição. Aí, vamos lá. O que o Papa São Pio X vai dizer sobre a obediência? Portanto, quando se ama o Papa, não se discute o que ele ordena ou exige, nem até que ponto a obediência deve ir, nem em que assuntos se deve obedecer. Nossa. Quando se ama o Papa, não se diz que ele não falou com clareza o suficiente. Nossa. É exatamente o que os tradicionalistas dizem. Não, Meu esse Deus do documento céu. é ambíguo. Esse documento não é claro. Quando se ama o Papa, não questiona a clareza das Que suas palavras. isso. Esse E ele documento aí é continua, maravilhoso. só novamente repetindo. Não se diz que ele não falou com clareza, como se fosse obrigado a repetir aos ouvidos de todos o que já foi dito claramente tantas vezes. Não só verbalmente, mas também em cartas e outros documentos públicos. Não se questiona as suas ordens. Não se questiona as ordens do Papa, apresentando o pretexto fácil usado por aqueles que não querem obedecer. O Papa vai falar uma coisa que muito interessante que serve de mão cheia para os tradicionalistas hoje em dia. Eu acho que o senhor, Diácono, já ouviu falar disso aqui. Olha só. O Papa São Pio X vai dizer que quando se ama o Papa, não se usa do pretexto de quem não quer obedecer, de que não é o Papa quem manda,
mas sim àqueles que o rodeiam. Ou seja, o que eu mais ouvi de algumas pessoas quando saiu, por exemplo, Fiducia Supplicans, ou quando saiu o documento Mater Populi Fidelis? Isso daí é obra do Túcio. Uhum. Isso daí é aquele cardeal modernista que não sei o quê, Ontem mesmo eu respondi a um grande amigo meu. Eles acham que o prefeito do Discastério, independente de quem seja, antigamente tinha outros nomes, agora nós temos o nome do cardeal Victor Fernandes. Eles acham que o prefeito escreve sozinho. Ele senta ali, em meia hora escreve o que ele acha, assina aqui, papa, ó, confia. Ou seja, essa galera que fica usando desse pretexto de que eu não gosto do Túcio, eu não gosto do Victor Fernandes, logo esse documento é ruim porque foi ele que escreveu. Pera lá, quem assina o documento para ser aprovado? É o Papa. Independentemente de quem elaborou, se há algum erro ali, o Papa, que é guiado pelo Espírito Santo, com a sua autoridade, vai rejeitar o documento. É o primeiro a fazer isso. Então o Papa São Pio X está dizendo que quem quer obedecer ao Papa não fica de balela dizendo que quem rodeia o Papa, esses cardeais modernistas que rodeiam o Papa, estão influenciando a cabeça do Papa. Pelo amor de Deus. Isso significa que você não crê que a igreja é divina. Que você acha que a igreja é uma instituição humana que é influenciada por opiniões de homens. Se a igreja fosse uma instituição humana que é influenciada por opiniões de homens ou de hereges que sejam, ela já teria acabado no primeiro milênio. Nossa, não teria durado até hoje. Esse documento aqui é fenomenal. O que é isso? Que presente eu ganhei nessa live. O Papa São Pio X continua para a gente encerrar aqui com chave de ouro. Olha o que ele diz. Não se limita um âmbito em que ele pode e deve exercer a sua autoridade. Nossa. Não se limita a autoridade do Papa. Não, se o Papa não falou ex cátedra, eu não obedeço. Isso aqui está em consonância com a Dono Veritatis e com a Lumen Gentium 25, que eu vou mostrar aqui também. O que mais tem de gente que eu ouvi, Diácono, falando, olha, esses documentos aí de Castério não são não são infalíveis. Ou seja, ele supõe que, por não serem ex-cátedra, logo, consequentemente, são falíveis. O que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E, bom, ele continua dizendo o seguinte, né? Não se deve limitar a sua autoridade até onde ele pode exercer essa autoridade. Não se prefere a autoridade do Papa a de outras pessoas, mais instruídas que sejam. E aqui eu queria só complementar essa fala aqui maravilhosa de São Pio X, que é o seguinte: muita gente analisando a igreja, né, pelo viés humano, uma visão meramente humana, sem o sentido sobrenatural da fé, acredita que a igreja só é verdadeira, nós só temos uma igreja verdadeira porque nós temos santos, doutores, São Tomás de Aquino, e só tem a verdade ali naquilo que os mais inteligentes falam. Não, gente. A igreja não é verdadeira porque nós temos intelectuais de altíssimo nível. O que faz a igreja ser verdadeira é a autoridade sobrenatural que a graça de Deus dá ao Sumo Pontífice, e não a capacidade intelectual humana. Então, uma pessoa sendo inspirada por Deus como um apóstolo, por exemplo, que não era muito instruído na época, ele escreveu as Sagradas Escrituras, que é infalível. E que, por exemplo, São Tomás de Aquino, escrevendo a Suma Teológica em toda a sua inteligência, contém erros ali que a igreja pode falar, isso aqui está errado, por mais que seja São Tomás de Aquino. Então, a verdade não está na inteligência, a verdade está no Espírito Santo que conduz a igreja. E o Papa vai continuar para a gente encerrar aqui. Aí eu passo a palavra para o nosso diácono. É o seguinte, ou seja, pessoas mais instruídas que discordam do Papa. E que mesmo sendo instruídas, não são santas, porque um santo não pode discordar do Papa. Um santo não pode discordar do Papa. Essas palavras não é minha, é de São Pio X. E se tem alguém aí nos comentários, né, já rasgando as vestes, olha, isso daí é obediência cega, reclama com São Pio X. Muito bom. Reclama com São Pio X. Muito bom.